Galera, nós temos falado sobre romance real e esse é realmente um assunto muito importante. Então, esse mês será o lançamento do livro Romance Real e eu estou com muita expectativa para que todos nós possamos ler esse livro. Eu creio que nós vamos ser muito abençoados. Esse livro foi escrito pela pastora Rebeca e ela tem sido muito usada por Deus nessa área de aconselhamento para jovens sobre romance real, sobre esperar no Senhor. E eu creio que vai ser incrível para todos nós podermos ler esse livro que abençoa as nossas vidas e assim nós vamos poder abençoar outras pessoas também com esses princípios tão maravilhosos. E hoje eu quero falar sobre algo que está nesse livro. O segundo preparo do romance real, que é: conheça o seu chamado e vá atrás dos estudos necessários para que esse chamado se concretize na sua vida. Você sabe qual é o seu chamado? Você já parou para pensar o que Deus te chamou para fazer? É importante você conhecer qual o propósito de Deus para sua vida, buscar no Espírito Santo: Deus, o que o Senhor quer para mim? Qual o teu chamado para a minha vida? Existem algumas formas de você perceber qual que é o chamado de Deus para você. É claro que a primeira forma é você buscar no Espírito Santo, você orar e pedir para que o Espírito Santo te mostre o que Ele te chamou para fazer. E assim que você sentir uma direção do Espírito Santo, é importante você confirmar essa direção com seus pais, com os seus discipuladores, com os seus pastores, para confirmar se realmente eles creem também que esse é o chamado de Deus para sua vida. E uma forma muito legal e muito interessante de você descobrir qual é esse chamado é você observar os seus talentos. Quais são os teus dons naturais? O que você gosta de fazer? Quais os talentos que você acha que você tem? As coisas que você acha que você tem mais habilidades para fazer? Talvez Deus está te direcionando para esse chamado. E também nós como jovens, nós podemos trabalhar em muitas áreas no reino de Deus. Então uma forma de você descobrir os chamados de Deus para sua vida é você experimentar várias áreas, trabalhar em várias coisas na igreja e assim você vai ver o que você se identifica mais. Né? Eu já trabalhei no acolhimento, já trabalhei com crianças, já trabalhei em louvor, já trabalhei em tantos ministérios porque eu queria descobrir qual seria o ministério que ia arder mais forte no meu coração. Então, você também pode seguir essa dica, né, de trabalhar em vários ministérios e sentir qual que é o talento que você tem mais forte em você. E assim que você descobrir esse talento, você vai então investir nesse talento, você vai estudar e trabalhar para aperfeiçoar o chamado de Deus para sua vida. É tão importante nós aperfeiçoarmos o chamado, ter os estudos necessários para cumprir esse chamado, porque eu creio que Deus tem grandes coisas para todos nós e o máximo que nós pudermos estar habilitados para cumprir o chamado de Deus, melhor ainda. E então, sabendo qual é o seu chamado, quando você estiver orando para que Deus envie aquela pessoa com quem você vai se casar, uma das coisas tão importantes é que esse chamado se encaixe. O seu chamado e o chamado daquela futura pessoa precisam se encaixar para que juntos vocês possam ser uma potência muito maior no reino de Deus. Agora, quando um tem um chamado completamente diferente do outro, isso pode talvez frustrar em algum momento os sonhos de um dos dois. É muito difícil quando a moça sente um chamado diferente do rapaz. Mas é tão melhor quando as duas pessoas têm chamados que se encaixam, porque assim as duas pessoas vão estar se sentindo úteis no reino de Deus, trabalhando juntos para Jesus, vivendo conforme a perfeita vontade de Deus. Então é tão importante você observar isso. Eu lembro que quando Paulinho me chamou para conversar, para nós começarmos a orar sobre se era da vontade de Deus que nós nos casássemos e começarmos um romance real, uma amizade especial. Uma das primeiras coisas que ele me falou:
foi sobre o chamado dele, que ele tem um chamado missionário e que ele está trabalhando para Jesus no Japão. E naquele momento eu comecei a pensar, qual o meu chamado? E eu sempre senti no meu coração que eu também tinha uma direção, um chamado de Deus dentro de mim para trabalhar em missões, para viver para o reino de Deus, trabalhando em outras nações. Então os nossos chamados se encaixaram. Ele como missionário e eu com essa paixão no meu coração por missões, pelas nações, pelo reino de Deus. E nós sentimos que era mais uma confirmação de Deus para as nossas vidas. E quando você se sentir direcionado por Deus em relação a alguém, sobre que aquela pessoa é a pessoa que Deus preparou para você, e você for analisar os chamados, né? Prestar bem atenção se o seu chamado encaixa com o chamado daquela pessoa. É importante você ser muito transparente com a sua liderança e pedir para eles te ajudarem. É claro que você também vai pedir direção do Espírito Santo e confirmar isso com a sua liderança, pedir orientação, ver o que a sua liderança pensa, se realmente esses chamados se encaixam, se realmente eles creem que essa pessoa é a pessoa que Deus preparou para você. Eu tenho certeza que Deus pode usar a nossa liderança, os nossos pais, os nossos pastores como canais poderosos de confirmação da vontade dele para as nossas vidas. E eu creio que você vai usufruir de um relacionamento, de um casamento muito abençoado por Deus, em nome de Jesus. E, gente, mais detalhes sobre esses preparos, sobre esse preparo que eu acabei de falar, estão no livro, histórias e coisas assim muito especiais. Eu já li e eu quero te convidar a ler também. Adquira esse livro que vai te abençoar muito. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas em nossas vidas por vivermos conforme a vontade dele a cada dia.